Olá, minhas queridas discípulas de Afrodite, como estão? Eu espero que bem e bem-vindas a mais um episódio aqui no Templo Afrodite, no nosso encontro de segunda-feira de Mulheres nas Artes. E hoje vamos falar dela, Tamara de Lempicka, a pintora do desejo, da velocidade e da liberdade. Ela pintava corpos como esculturas. Ela viveu entre festas, amores, escândalos, limousines, muito glamour. Ela é a diva da arte déco e virou ícone da mulher moderna, da mulher que se propõe a fazer aquilo que os homens estavam fazendo com maestria. Imagina uma mulher que posa como se fosse uma deusa. Ela dirigia carros, e não só carros conversíveis, pintava seus amantes, escandalizava uma elite europeia que sempre foi uma elite com duas caras, né? Cheia de máscaras. A Tamara, ela foi tudo isso e muito mais. Ela foi uma verdadeira diva, uma verdadeira mulher que representa a mulher moderna, a mulher que passou pela transição, que vive a Belle Époque no seu maior auge. Ela era fria como mármore e quente como o desejo. Essa é Tamara Lempicka. Infância aristocrática e revolução. A Tamara nasceu pro luxo e ela não estava disposta a perder. Ela nasceu, né, em berço aristocrático, mas a revolução expulsou a família dela de toda essa União Soviética, né? A Varsóvia e a Polônia em si também fazia parte da União Socialista Soviética, e por conta de todo o, não vou dizer guerra, os conflitos internos, as tensões fizeram a família se mudar da Rússia no momento em que ela vivia lá. Se for preciso pintar para viver, então pintarei retratos da alta sociedade e viverei no topo dela. Isso foi ela que disse quando foge da Revolução Russa e se refugia para Paris com o marido advogado. Peraí. Lembra que eu falei em um dos episódios que é um matriarcado? Então, o nome do marido dela é Lempicka, e por ela ser esposa do Lempicka, marido, fica Lempicka. Isso acontece em toda a sociedade russa. Então, o prefixo masculino é iski ou ki, enquanto a mulher é ova, vá, sempre tem esse prefixo. Por quê? Porque tem muitos nomes unissex. E daí você fica sabendo do gênero da pessoa a partir do sobrenome. É bastante interessante essa forma de reconhecimento. Paris, arte e afirmação. Ela estudou então com os grandes mestres do cubismo e do modernismo, desenvolveu seu próprio estilo, né? Que mesmo geométrico, ele era elegante, ele era sensual, ele tinha ainda um movimento, um sombreado que fazia essa proporção de fundo e elemento que
com a simplificação do cubismo, muitos dos artistas, como Braque, o próprio Picasso, ficava totalmente confundido. Você não sabia o que era para estar na frente e o que era atrás. Então ela tinha essa preocupação dessa construção um pouco mais definida, por mais que tendesse a uma geometrização das formas, uma simplificação das formas. Ela, na verdade, ela era o puro suco da estética da Art Deco. Então a gente tem primeiro, na verdade, o Art Deco e o Art Nouveau, eles são estéticas que foram muito mais fortes e muito mais vistas e entendidas dentro do mobiliário. E vocês sabem muito bem o que seria um Art Nouveau pela linha, né, a curvatura, pela busca do orgânico nas formas, enquanto o Art Deco tem uma estética muito mais retilínea, muito mais simplificada, mas sem perder a... sem perder Desculpe, gente, eu estou procurando a palavra em inglês, a palavra em português, estou confundindo com o francês e com o inglês. Eu vou usar geometrização mesmo. Mas sem perder o artesanato, vamos dizer assim, oh meu Deus, a manufatura daquela coisa mais especial, algo que dê uma estética mais apurada. Na Paris dos anos 1920, Tamara construiu uma imagem, uma carreira com as próprias mãos e olhos. A sua arte mistura cubismo suave com classicismo renascentista. Tudo com um toque do desejo frio e da fatalidade moderna. Em suas telas, o corpo feminino é adorado, anguloso e sinuoso. E quase sempre com a sua assinatura, batom escarlate, luvas vermelhas e olhar fatal. Ela em si também, ela participou de vários tipos de... o que hoje em dia nós chamamos de colaborações. Então, ela não era só uma artista, ela era a imagem do Art Deco, ela era a Belle Époque todinha, ela era os anos dourados de algo... daquele tudo era bem mais chique, de um glamour. Então ela foi muito fotografada, ela foi posar muitas vezes, não só para artistas, mas para fotógrafos, coisa rara na época. Ela é como se fosse uma atriz de cinema, sem ser. O rosto da mulher moderna. Ela não pintava apenas mulheres modernas, ela era a própria mulher moderna. Livre, desejante, decidida. Tamara colecionava amantes como joias e escândalos como perfume. Ela era a verdadeira obra de arte. Então, eu coloquei aí dois dos seus mais famosos amantes. Então, a primeira que tá em tela, tinta e pincel, é a Suzy, que era uma cantora. Aliás, procurem ela pelo Spotify, pelo YouTube, coisas antigas dela. Gente, que voz! Então ela era bissexual, ela era abertamente bissexual, coisa bem intransigente pro tempo. E embaixo o careca é o poeta Gabriel de Allusion, que eu fui depois procurar algo dele, eu não conhecia a obra dele, achei bastante interessante.
um tanto quanto volátil, mas achei bastante interessante. Eu não sou uma grande apreciadora de poesia, não sou muito conhecedora, mas achei bastante interessante o trabalho dele. Deve ser um poeta bem conhecido em questão de literatura francesa, mas eu pessoalmente não conhecia. Sucesso, escândalo e autoimagem. Ela retratou pessoas da nobreza, pessoas que eram simples, ela retratou todo mundo. Ela gostava muito de retratar esse olhar da mulher assim, que diz tudo, mas ao mesmo tempo ele é opaco pela vida que leva, pelas sugestões que a vida lhe proporcionou. Eu acho bastante interessante. E pelo porte dela, ela também virou uma musa. Na verdade, todos gostariam de vesti-la. Então, Chanel, as grandes maisons sempre faziam convites para que ela participasse para ver os desfiles e gostavam também de vesti-las para ir em eventos muito importantes. Ela foi capa de revista e ícone, né, de elite internacional. Então ela foi considerada como se fosse um item de luxo, ela mesmo própria. É isso que eu acho interessante na Tamara. Ela não só conseguiu fazer das mulheres da sua vida uma propriedade assim icônica, ela criou um estilo, como ela também se fazia ser. Eu acho isso interessante em como ela. Eu não sei se isso foi algo que foi planejado, eu acredito que não. Eu acho que aconteceu, acho que foi uma coisa que aconteceu, foi orgânico, não foi nada montado. Ela percebeu que a vida dela estava indo para esse lado e ela simplesmente aproveitou, mas não algo que tenha sido planejado com muita antecipação. Não sinto isso. Ela vendia esse ideal, ela mesma como um ideal de beleza, de técnica, de estilo, de tudo, ela por ela mesma. Ela. E sempre essa questão do eu vou pintar da mesma forma uma mulher de uma elite, de uma riqueza desproporcional, uma duquesa, e uma prostituta, com o mesmo batom vermelho, com a mesma forma de retratar, e esses olhares que às vezes estão te encarando e às vezes só estão assim entediados. A mulher, por muitos anos, ela teve esse olhar, né? Hoje nós podemos dizer com alegria que nós podemos escolher se vamos ter esse tipo de olhar ou se nós vamos ter um olhar diferente para a vida. Nós temos essa escolha hoje. Mas antigamente não era algo possível de ser feito e nem de ser adquirido, mas de ser correspondido, né? Ela retrata essas femme fatales modernas. Exílio e reinvenção. Com o tempo, o brilho da Art Deco se apagou. É claro, sempre vai ter um declínio em cada final de estilo. E os ícones daquele estilo são colocados à margem do que, né? Tamara, sempre sensível ao tempo, se retirou discretamente. Viveu cercada de arte, excentricidade e espiritualidade no México,
ao lado da filha e da sua companheira. Quando o revival dos anos 80 trouxe de volta o gosto pelo luxo e pelas estéticas geométricas, Tamara foi redescoberta como um ícone de estilo, sensualidade e vanguarda. Ela viveu bastante. Quando chegou a Segunda Guerra, ela vai para os Estados Unidos e depois vai para o México. Bom, boa parte da Europa e dos americanos, quando vão se aposentar, querem um lugar quentinho, não é mesmo? E o lugar perfeito para isso é o México. Mesmo lá, ela não parou de pintar. E nos anos 70, 80, ela tem o seu nome de volta aos holofotes. Legado e arquétipo. Tamara era mais que artista. Era um ícone. Pintava desejo com a frieza do mármore e chamava de paixão. Encarnou a mulher que se basta, que se move veloz, ama sem pedir desculpas e faz de si mesma uma lenda. Eu coloquei aqui porque, para mim, ela é uma artista que evoca totalmente os arquétipos da sereia e da rainha, da, da, da imperatriz, né? Que é esse glamour, essa autonomia de viver, de acontecer, de não olhar muito para os seus desafetos e se acovardar. Ela tinha esse estilo inconfundível. Esse símbolo de mulher livre, de dona de si, que tem desejo, que está livre para ter o seu destino. Eu acho que ela é uma mulher que sempre vai ter essa potência. Olhando as obras dela, você vê o quanto ela se esforçou em transmitir essa sensualidade, marcada por um silêncio que diz tudo. Igual uma sereia. A sereia, ela muito antes de cantar, ela já encanta pela forma que ela se estabelece. A rainha, sacerdotisa não, a imperatriz, perdão, se faz potente pela simples forma de apresentação. E é como Tamara de Lempicka que se mostrar. É isso, minhas queridas discípulas de Afrodite. Espero ver vocês na próxima segunda-feira. Por favor, não deixem de compartilhar para alguém que gosta de arte. E também não deixem de deixar um curtir, porque me ajuda bastante aqui a continuar trazendo arte, mulheres na arte, todas as segundas-feiras. Um grande abraço e até a próxima.